Os preços das casas aceleraram em 2025, com subidas em todo o país. O preço da habitação disparou quase 18% em 2025, segundo os dados do INE, mas foi também o ano em que se venderam mais casas em Portugal. É cada vez mais difícil comprar ou arrendar uma casa, isto porque as rendas também subiram mais de 5% em março, se compararmos com o mesmo período do ano passado. Ora, a crise da habitação parece que veio para ficar, é isso que tentamos perceber ao longo do programa de hoje. Queremos olhar como é que as associações que estão no terreno encaram este problema e acompanham estes dados, mas olhar também para o futuro e para possíveis situações para resolver o problema. Para isso, são nossos convidados esta tarde Inês Rodrigues, da Associação Porta a Porta, e Romain Valentino, da Organização Habitação Hoje, a quem agradeço a disponibilidade para estarem connosco. Ora, começo em estúdio com o Romain Valentino. Obrigada por estar connosco. A vossa organização está mais centrada na cidade do Porto, que é, de resto, uma das cidades que vê estes aumentos serem cada vez maiores, a par, obviamente, de Lisboa, mas vocês já têm apresentado várias soluções para a resolução do problema, mas do contacto que têm estado no terreno, confirmam estes dados, ou seja, sentem que há um agravamento e que as situações estão cada vez piores? Sim, há um agravamento, claro. Também é muito importante dizer que, ao enquadrar esta questão, é muito importante não se focar muito na ideia de crise, porque isto não é nada passageiro, é algo que nos acompanha há décadas. Nunca houve um direito de habitação garantido em Portugal, nunca. Nunca se fez nada realmente concreto e à medida do problema para garantir o direito de habitação, como teoricamente nas nossas leis está escrito que devia ser. Portanto, longe de ser uma crise, é um funcionamento. A habitação funciona como um mercado, como qualquer mercado se regula para garantir que seja possível extrair o máximo de lucro possível, de maneira o máximo possível constante, organizada e não caótica, do ponto de vista de quem ganha, obviamente, porque é um caos terrível para as vidas das pessoas. E nós temos visto isso no terreno, os casos não diminuem, a situação é cada vez pior, o desespero das pessoas é grande e é extremamente cansativo ouvir falar em uma crise difícil, em alguma coisa que seria bastante complexa de resolver, como se houvesse algum tipo de segredo muito volátil de se perceber, quando é evidente que a questão aqui é que há uma escassez artificial, há muitíssimas casas vazias em Portugal, há 20 mil devolutos só no Porto, segundo os censos de 2021, possivelmente mais, possivelmente um pouco menos, mas com certeza muitos, mais de 700 mil em todo o país, portanto as casas existem. Esta diferença que muitas vezes se fala da oferta e da procura, ela existe porque há casas que não estão propriamente no mercado. Exatamente. Ou não estão disponíveis. A diferença é no acesso. Há imensos devolutos públicos, há imensos devolutos privados que não estão a cumprir a sua função social, como seria obrigação, como está escrito na Lei de Base da Habitação de 2019, que está baseada nos artigos da Constituição sobre habitação, ou seja, Portugal está em incumprimento pelo menos desde que foi validada esta Constituição. Há imensas casas que não estão a servir nenhum propósito, algumas são novas, perfeitamente em perfeitas condições, estão à espera de compradores e de inquilinos, ou só estão à espera de serem trocadas como título de garantia dentro de um mercado financeiro, porque a habitação entrou a fazer parte são os ditos assets, não é? Que garantem transações no mercado financeiro. Portanto, esse absurdo está à vista de todas as pessoas, todo mundo sabe, é só andar na cidade, as pessoas conhecem a sua cidade, veem os empreendimentos novos que não são feitos para morar, porque são muito caros, são de luxo, ou não são feitos para agregados que sejam de mais de uma pessoa, e vêm as pessoas a dormir na rua, vêm as casas que estão vazias ou ao abandono há décadas, ao mesmo tempo que se fala de crise. Então esta contradição é evidente e é difícil ficar dentro do campo do discurso das pequenas medidas cosméticas, não é? Ainda mais quando se trata de todo o campo dos incentivos fiscais aos senhorios, como se a solução fosse ir ao lado das pessoas que estão a ganhar com este aumento de preços e pedir-lhes se têm vontade de abaixar os preços em troca de mais dinheiro. O que só, na verdade, faz subir mais os preços, porque não se pede nada em troca, no fundo.
vai-se dizer, olha, pode ganhar mais facilmente com este imóvel. Será que quer abaixar o preço depois deste favor? E claramente não é o que acontece. Só vai subir cada vez mais o preço do mercado, porque o padrão sobe. Então estamos neste absurdo. E nós vemos isto e ficamos cansados de ter que ouvir esses discursos. Romano, nós já vamos a possíveis soluções, e essas soluções que já foram faladas e que daqui a pouco vamos também olhar para elas. Eu juntava à nossa conversa aqui a Inês Rodrigues, da Associação Porta a Porta, porque é uma associação também que olha para este problema da habitação como um problema já de vários anos. Por várias vezes também organizam protestos e manifestações para chamar a atenção para o problema, e olhando para estes dados aqui percebemos que a situação não está melhor. Apesar de ver aqui e ali algumas medidas, elas parecem não surtir pelo menos o efeito que seria desejável. É isso também que acabam por encontrar no terreno. Inês, boa tarde. Boa tarde. Sim, efetivamente, os dados da Eurostat referentes ao final de 2025 nos mostram a continuação de um aumento quer do preço das casas para comprar, quer do preço das rendas. Tudo nos leva a crer, pelos contactos que temos feito, que os dados referentes agora ao primeiro trimestre de 2026 vão demonstrar um aumento ainda maior. Portanto, com o aumento do custo de vida, com o aumento dos combustíveis, dos bens de primeira necessidade, da alimentação, houve também um aumento brutal das taxas de juros nos créditos à habitação, que se atrelou também, naturalmente, como nos temos habituado a ver, um aumento das rendas. Quer estas medidas que foram anunciadas pelo Governo no final do ano passado, referentes à habitação, quer estas novas medidas anunciadas pelo Governo referentes ao controlo do aumento do custo de vida, o que nos mostram é que nem um penso rápido são para o problema que temos em mãos. Há anos que temos vindo a afirmar na rua, essencialmente, com um conjunto de protestos, envolver muita gente em todo o país, que um caminho mais estruturado e uma estratégia nacional para a habitação é mais do que necessária, é muito urgente. E, portanto, preocupa-nos a inércia do Governo e preocupa-nos que este problema, que concordo que não é uma crise, que é um problema instalado no nosso país propositadamente há muitos anos, não esteja a ser encarado com a seriedade que é necessária, visto que temos aqui também um problema social gravíssimo. Temos um aumento da vulnerabilidade, não só de pessoas individuais, nem de famílias só monoparentais, temos aqui uma situação de aumento de vulnerabilidade de agregados familiares, que quando aumenta tudo e aumenta a renda e aumenta a prestação do banco, se vêem sem alternativa. Vemos estudantes a ter que desistir do curso porque não conseguem um quarto, nomeadamente no Porto. No Porto isso é uma situação gravíssima, que se um estudante não tiver transporte para ir todos os dias para o Porto e às vezes a fazer muitas horas, não consegue pagar um quarto para continuar a estudar. E esta situação, pronto, como estávamos a ver, é um problema no Porto, é um problema em todo o país e que se tem vindo a agravar e que não mostra sinais nenhuns de melhorar. E, portanto, é mais do que tempo de realmente termos um debate sério de uma estratégia nacional para a habitação que passa por um conjunto de questões, mas, acima de tudo, pelo aumento da oferta pública de habitação. Muito bem, já lá vamos a outras questões e outras medidas que podiam ajudar nesse sentido. Romano, estava a falar exatamente disso, da falta de uma estratégia concertada, porque vemos noutra dimensão, por exemplo, na questão dos créditos, o Banco de Portugal fala na possibilidade de limitar o acesso ao crédito, mas o Governo, por outro lado, reforça aquilo que é a garantia pública para facilitar esse acesso por parte dos jovens, ou seja, parece não haver aqui grande consenso do que fazer, quer no acesso ao crédito para a habitação, como outras matérias. Essa estratégia nacional, na sua opinião, é importante, olhando também para aquilo que é a rede pública e a oferta pública, porque quando, por exemplo, nós começamos a ouvir falar no PRR, ele aparece muito ligado à habitação. Percebemos é que depois essa dimensão de ser usado para a habitação, de certa forma, não foi totalmente correspondida, ou seja, não foi muito usado, nem muitas câmaras acabaram por aderir para fazer essa oferta pública. Como é que, na sua opinião, se pode aqui conjugar estas questões, olhando para essa oferta que falava também a Inês?
Agradeço essa pergunta. Em primeiro lugar, dizer sobre o consenso, há alguma contradição, mas há um consenso claro sobre evitar de fazer as coisas que realmente dão uma cara diferente ao problema. Uma delas é precisamente a habitação pública. Existe um só tipo de habitação pública que tem algum tipo de interesse. E isto está fortemente ligado à forma que se cobra uma eventual renda. A habitação pública não é, para nós, uma habitação que seja construída pelo Estado ou gerida pelo Estado que faça parte da competição do mercado normal, porque isto é só mais um concorrente dentro do mercado e então vai subir os preços. E é uma tendência muito preocupante que estamos a ver na gestão do parque habitacional público, a nível camarário em particular, com vários programas como o arrendamento acessível, por exemplo. A habitação pública é um antídoto a esta situação, se for uma habitação em que o que é cobrado seja calculado na base de uma porcentagem pequena da renda das pessoas efetiva. Portanto, que garanta realmente um direito. Nós temos em Portugal 2% de habitação pública. No Porto é um pouco mais, é 13%, mas muito inferior à necessidade e totalmente incapaz de ser uma alternativa que impacte a possibilidade do mercado de ser um monopólio. As pessoas pagam a rendas altíssimas não porque sejam suicidas, mas porque não têm outra escolha. Se pudessem pagar uma renda mais baixa, se pudessem ter uma alternativa, o mercado teria que abaixar os preços ou manter preços altos só para quem pode pagar e não para todos. Portanto, essa é claramente uma vertente importante, mas dentro de um quadro muito claro do que é a habitação pública. Portanto, este quadro existe em Portugal ainda, que é a renda apoiada. Qualquer outro tipo de renda não é uma solução de habitação pública, é muito claro que é muito importante que seja claro para as pessoas. Outra solução importante é o uso, pôr os devolutos a cumprir a sua função social. É inaceitável que haja casas vazias quando há pessoas a dormir na rua ou quando há pessoas a decidir entre comida, medicação e renda. É simplesmente inaceitável, é absurdo. É uma situação de emergência que dura há décadas, que é tratada como um problema complexo e até se diz, porque não é possível calar, que é uma situação muito grave, mas nada se faz das coisas mais óbvias. E dizer mais uma coisa sobre os devolutos e sobre a habitação pública, que é muito importante também, é a habitação pública, existe uma prioridade dentro do campo da habitação pública que é gerir como habitação pública devolutos públicos, em primeiro lugar, porque a habitação tem também que ser inserida dentro de uma rede de acesso a transportes, à própria comunidade, a creches. Não há interesse em construir habitação pública fora, em lugares totalmente desconectados de tudo, porque isto seria só uma punição para as pessoas que merecem um lugar onde viver, como todas as pessoas. E para além de estar claramente estabelecido na lei de base da habitação. Estas são coisas com certeza prioritárias, para além obviamente de ser inaceitável e impensável que seja possível despejar pessoas quando está assumido que há uma crise de habitação. Como é possível que se aceite isto? E olhando para esse problema também, Inês, é outra das questões que vocês acabam por fazer no vosso manifesto, ou seja, não só a questão dos despejos, que defendem o fim dos despejos quando não há essa alternativa de uma habitação digna, mas há outras questões também no vosso manifesto, olhando para aquilo que são os arrendamentos, os contratos de arrendamento, os contratos informais também, que acabam por mexer muitas vezes com o mercado. São alguns dos pontos que vocês consideram que poderiam ajudar também, em parte, a olhar para este problema? Sim, sem dúvida. No que concerne aos contratos de arrendamento, não houve um interesse de sucessivos governos, não é de agora, de revogar a lei dos despejos e de estabilizar os contratos de arrendamento, e neste momento em que nos encontramos nesta situação emergente, é realmente necessário garantir a renovação dos atuais contratos de arrendamento e garantir que se impeçam despejos. A questão da habitação pública e do PRR, que há pouco também levantou, vai muito de encontro a esta necessidade que também encontramos de haver realmente uma estratégia nacional levada a cabo pelo Governo, com reforço também do IRU, na construção e na disponibilização de habitação pública, porque aquilo que temos visto nos últimos anos é que os municípios andam cada um a seu ritmo, cada um com prioridades diferentes, e que o PRR demonstrou não ser solução nos últimos anos
anos para a construção e a renovação, em alguns casos, de habitação pública pelos municípios. E, portanto, sem uma estratégia nacional coesa, implantada em todo o território nacional e ilhas, não nos parece que isto, como tem sido provado nos últimos anos, se resolva. E depois também a questão, novamente, do alojamento estudantil, porque agora temos um conjunto de famílias que se veem obrigadas a procurar alternativas no mercado de arrendamento, e aqui entra também muito o mercado informal de arrendamento, que naturalmente as pessoas com desespero acabam por ser a única forma de conseguirem alugar um quarto ou uma casa, e, portanto, este conjunto de medidas parece-nos, de todo o consenso que temos conseguido, que é o mais urgente levar avante para ir resolvendo a questão da habitação em Portugal. Outra das questões da habitação tem muito a ver com o crédito, obviamente, com o crédito à habitação, olhando para as taxas também que são praticadas, e houve também aí um grande aumento no acesso ao crédito à habitação. No que diz respeito às medidas do Governo, sabemos que há aquelas garantias e que, obviamente, havia aqueles tetos para os jovens terem alguma facilidade ou maior facilidade em comprar algumas casas, mas percebemos também que na prática isso levou, em alguns casos, a aumentos de preços. É uma estratégia que, por si só, na vossa opinião, não resulta? Facilitou a algumas pessoas que eventualmente quisessem aceder e não conseguiam? Que avaliação é que faz dessa medida? O que temos visto, e que estes dados agora também do final de 2025 nos mostram, é que houve um aumento do número de pessoas que comprou casa, e uma coisa não está desligada também depois da outra dificuldade, que é os aumentos constantes das taxas de juros. Aquilo que nós temos visto agora com o aumento do custo de vida, que muitos querem prender à guerra, é que a banca continua a lucrar milhões por dia, por segundo praticamente, enquanto as famílias se veem a braços com a dificuldade de pagar o crédito à habitação. Enquanto, naturalmente, esta é uma solução para muitas famílias, para conseguirem uma casa própria, para conseguirem ter uma renda mais estável, de um momento para o outro, com a estabilidade em que esta situação também se encontra, o orçamento familiar vai-se rapidamente abaixo com os aumentos brutais do crédito à habitação. E aqui também é necessário que o Governo, e nomeadamente o Banco de Portugal, a banca pública, tome uma atitude para, daquilo que é possível, também controlar o aumento destas taxas de juro, porque não é possível que, com tantas famílias a passar dificuldade, se continuem a ver lucros monumentais da banca privada em Portugal. Muito bem. Romão Valentino, nós falamos aqui de algumas soluções para resolver, e estamos a olhar muito para a questão dos arrendamentos e para a parte mais pública. Há também aqui sempre algumas divergências entre inquilinos e proprietários nas questões e na forma como o Governo põe estes programas, o programa Mais Habitação e outros, e depois há muitas vezes opacidade nestas medidas e não conhecer os programas em detalhe. É isso que também falta, alguma transparência às medidas que vão sendo anunciadas e perceber de que forma é que elas podem impactar? Sim, falta muitas vezes uma capacidade, uma intenção de realmente pôr à disposição estas medidas, não é? Tem havido imensas dificuldades, por exemplo, a aceder a programas como o Porta 65 e outros tipos de candidaturas. Nós, como organização, várias vezes apoiamos pessoas a tentar aceder a essas medidas, mas o problema maior dessas medidas é que elas se dirigem a uma fatia muito pequena da população. A verdade é que é extremamente difícil ter as condições para aceder a esses programas, porque, por incrível que pareça, é preciso uma certa condição para poder se inscrever dentro dessas candidaturas, e nós acreditamos que estas questões têm que ser resolvidas de baixo para cima. Portanto, a prioridade tem que ser a situação mais grave. Enquanto os sucessivos governos têm tido uma tendência a, quando estão a oferecer algum tipo de medida que nós consideramos absolutamente marginal, mas que ainda quer ir no sentido de resolver alguma coisa, é sempre para um grupo pequeno, para uma classe média, para os filhos jovens da classe média, quando isto é
obviamente que merecem soluções como todos os outros, mas o problema mais grave e mais prioritário é outro. O problema são as pessoas que não sabem onde é que vão morar daqui a um mês, ou as pessoas que estão a morar sempre na mesma casa, mas com o medo de que de um dia para o outro haja a situação um desabe e não seja mais possível contar com um lugar de residência, ou as pessoas que vivem em casas sobrelotadas. Há muitíssimos problemas deste tipo e nunca há programas para isto. Sobre as soluções ainda, queria dizer que nós estamos a falar de soluções no sentido de políticas públicas e de propostas que possam ser implementadas por algum governo, mas também é muito importante para nós como Habitação hoje deixar claro que não há nenhuma solução sem que as partes interessadas se organizem para isto. É por isso que nós acreditamos na organização popular das pessoas que estão a sofrer o problema. E o principal e o primeiro ator são os inquilinos e o sem-teto. Portanto, as pessoas que estão em primeira mão a saber do que é que estamos a falar, não é? E são essas pessoas que têm que decidir o que é que querem, como o querem e como é que vão fazer para obtê-lo. E, eventualmente, algum governo poderá escutar isto. Mas não temos ilusão nenhuma sobre o fato de que o caminho seja propor alguma política alternativa. Nós propomos, clarificamos, estudamos, mostramos números no sentido de clarificar que é possível. Mas nunca será por beneficência de alguém que não tem nenhum interesse nisso. Mas, ou seja, acredita que o fim do teto, por exemplo, dos 2% nos contratos, ou, por exemplo, a questão de aumentar os benefícios fiscais para senhorios, ou seja, não acredita, e até a questão das heranças indevisas, de facilitar essa resolução do problema para esses casos, não acreditam que, no fundo, isso vá colocar mais imóveis no mercado, que seria essa a intenção? É que nem sequer é esse o objetivo que nós achamos que devia existir. Mais imóveis no mercado não significa diminuição dos preços. Isto é um mito que é propagado por quem quer que o mercado seja a única solução. A verdade é que o preço, o interesse do mercado é que o preço seja, como estava a dizer, estável e o mais alto possível, não é? Então, ninguém que propõe essas soluções quer que isto dê numa diminuição de preços. Isso seria absurdo. Imagina se nós fôssemos grandes proprietários de muitas casas, o que é que queremos? A diminuição dos preços? Ninguém acredita nisso, todos sabemos como é que é a vida, não é? Sabemos como funciona o mercado. Portanto, o objetivo nem sequer é pôr mais casas no mercado. Não acreditamos que seja isso. Nós achamos que o objetivo é tirar casas do mercado e pô-las à disposição da população. O mercado não é o único jeito de acessar uma casa. A habitação pública com renda apoiada não é mercado, mas é acesso à casa. Portanto, só para voltar ao que estava a dizer, nós fazemos um apelo para que as pessoas contactem com a Habitação hoje, se estiver no Porto ou no Norte, mas contactem com organizações, com sujeitos organizados que acreditem que estejam a fazer um trabalho que vai no seu interesse e que tentem reforçar estas experiências e que se informem, para além de dizer que o que é muito importante, nós fazemos também um trabalho de informação e proteção e de defesa dos direitos dos inquilinos. E vão quase freguesia a freguesia aqui na cidade do Porto, tem várias ações que vão decorrer agora também em maio em alguns pontos, que é precisamente para isso, para chamar a atenção para o problema. Sim, e falando em maio, também aproveito para chamar as pessoas para uma manifestação que vamos ter no 1º de maio, que é um 1º de maio internacionalista, porque há um outro cruzamento de problemas que é muitas vezes aproveitado, mas da maneira mais horrível possível, que é entre a questão da imigração e da habitação, fazendo acreditar que haveria um impacto da imigração sobre a disponibilidade da habitação, quando é um problema que existe há muito mais tempo e quando há tantos devolutos na cidade, é ridículo achar que o problema seja a pressão que vem da imigração. Não é? Muito bem. E pronto, e então nós, em solidariedade aos imigrantes que são detidos de maneira ilegal no centro de detenção na rua de Barão de Forester, queremos apelar para que esta luta seja de solidariedade e entender que temos todos o mesmo interesse, que é viver todos juntos num país em que seja possível morar e viver e fazer tudo mais. Inês Rodrigues, estamos quase a terminar, mas olhando também para a vossa associação, vocês fazem várias ações com impacto nacional, porque têm aqui também vários pontos espalhados no país e o intuito é o mesmo, ou seja, chamar a atenção para o problema, apresentando as soluções e levando mais pessoas a aderir também ao vosso manifesto.
Exatamente, o Porta a Porta tem núcleos em praticamente todas as capitais de distrito, todas as pessoas que tenham interesse em participar e até em promover ações nas suas cidades, caso não haja núcleo de Porta a Porta, o melhor que fazem é também contactar-nos através das redes sociais para podermos também chegar a mais sítios. Foi muito importante também a participação de milhares de pessoas nas comemorações populares do 25 de Abril em todo o país, onde o Porta a Porta também esteve presente, exigindo, nestes 50 anos da Constituição da República Portuguesa, que se cumpra também na vida de cada um o artigo 65 da nossa Constituição, que nos garante o direito à habitação digna e de qualidade. E, portanto, esta organização e disponibilizar-nos para fazer debates, promover ações de protesto, fazer abaixo-assinados com problemas específicos ou problemas mais gerais é fundamental para que esta questão não saia da rua e não saia do debate público também. Muito bem, Inês Rodrigues, agradeço-lhe a disponibilidade para estar connosco. Muito obrigada à Associação Porta a Porta. Muito obrigada também ao Romano Valentino a ajuda que nos deu aqui em representação da habitação hoje. Foi o tema, aliás, que levamos até si. Regressamos amanhã com um novo tema. Fique desse lado e continue na companhia do Porto Canal.